Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, eu queria lembrar para vocês que o objetivo do nosso canal é ajudar as pessoas a melhorarem as suas comunicações, tanto na sua relação pessoal, como na sua relação familiar, como na sua relação profissional. Nós queremos te ajudar a desenvolver habilidades de comunicação assertiva, que vai te ajudar muito na tua vida. Mas antes de eu começar o conteúdo de hoje, eu quero pedir para vocês curtir aí nosso vídeo ao final, se você gostar, é claro. Que você se inscreva no nosso canal e que você acione o sininho para você estar recebendo de primeira mão a qualquer novo vídeo que a gente publique, tá ok? Então vamos lá, vamos falar um pouco de relação familiar, né? Uma comunicação assertiva que a gente vai trabalhar muito o processo de feedback, né? O feedback é uma ferramenta que ajuda você na comunicação e ajuda você a ajudar as pessoas a melhorar seus comportamentos. Então, por exemplo, as crianças, né? Muitos pais têm dificuldade de lidar com as crianças, né? Como é que eu melhoro o comportamento do meu filho lá de 5, 6 anos de idade? Porque ele vive bagunçando o quarto dele. Ou seja, ele não organiza o processo. Ele não organiza as coisas que eu peço para ele. Ele ainda é uma criança, mas ele precisa começar a aprender. Como é que eu faço isso? É criticando ele, dizendo, isso que você fez está errado, essa bola que você deixa aí jogada. Isso não resolve a coisa. Isso só cria mais atrito. Uma comunicação assertiva, você explica para ele por que aquela bola não pode ficar ali e explica para ele onde ele deve colocar aquela bola. Porque dizer para ele, essa bola não pode ficar aí, você não está ajudando ele. Você tem que dizer, filho, essa bola, de vez em você jogar ela aqui na sala, vai levar ela lá para o quintal, ou guarda ela no seu armário. Quando o quarto dele está, o adolescente, por exemplo, que o quarto está muito bagunçado, você precisa ter uma comunicação diferenciada para atingir o objetivo dele organizar seu quarto. Quando você diz para o seu filho, você é um bagunceiro, você é um desorganizado, você é um relaxado, e isso é um linguajar que muitos pais e mães usam com os filhos, você está falando diretamente na identidade do seu filho. Quando você usa o termo você usou diretamente a acusação na identidade dele. Quer dizer, se você, de outra forma, comunicando com ele, você falar, olha, o seu quarto está desorganizado, vamos organizar ele? O que eu posso te ajudar para ele funcionar? Quer que eu te explique? Vou fazer junto contigo para que você aprenda, para que você entenda qual é a melhor forma de deixar ele. Quando você comunica dessa forma, você falou sobre o comportamento dele, não sobre ele, essência, identidade. O comportamento dele se tornar uma pessoa mais organizada. Essa é a forma que você tem de ajudar a pessoa. Então, o feedback na comunicação assertiva é uma ferramenta essencial, porque muitas pessoas usam a comunicação como simples crítica, não utilizam a forma adequada de mostrar o que está errado e mostrar a forma correta, porque é fácil criticar, dizer, olha, isso não está bom. O que é bom? Como é deixar bom? Só tem um jeito de você ajudar as pessoas a aprender o que é bom, o que é deixar bom. É você ajudá-las a entender e, às vezes, ajudá-las a fazer. Porque se esse é um processo de aprendizado, se você quer construir uma boa relação, por exemplo, com o seu filho, é um processo de aprendizado. Ele não sabe o que você sabe. Ele não tem a tua experiência de vida, ele está construindo experiências. E construir experiências pressupõe que passe por um processo de aprendizado. E o processo de aprendizado vai ter falhas, vai ter barreiras, vai ter dificuldades, mas cabe a você, que é um adulto responsável, desenvolver a melhor parte da sua comunicação para poder ter o melhor, extrair o melhor benefício daquela pessoa que você está querendo melhorar. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho agora da relação familiar, né? O que a comunicação assertiva pode te ajudar na relação familiar? Qualquer relação pessoal, ela tem alguns níveis de atrito. É visão de mundo, a pessoa pensa de uma forma, você pensa de outro, né?
A visão de mundo diz muito como você toma as suas decisões, como você faz as suas escolhas. E nem todo mundo vai fazer as mesmas escolhas que você. O que o feedback te ajuda nisso? É que você seja transparente com a pessoa. Se você não gosta de um comportamento de um parente teu, não significa que você não goste dele. Porque a gente tem essa mania, né? A pessoa faz algo que a gente não gosta, a gente leva para o pessoal. Como se fosse ofensivo para nós. Então não é que você não goste do teu cunhado, do teu parente, do teu primo, do teu irmão, seja lá quem for. Você não gosta do comportamento que ele teve em determinada situação. Como eu resolvo isso? Através de feedback. Dando feedback para a pessoa. Conversando com a pessoa, dizendo, você me permite uma liberdade, eu quero fazer uma observação sobre algo que você fez e que eu não achei legal para mim, pode ser que para você seja legal. Então você aprender a habilidade de ter como fazer essa abordagem para melhorar a pessoa, para melhorar o seu relacionamento com a pessoa, isso não significa que a pessoa vai mudar. Ela vai mudar se ela entender que aquilo é importante para ela mudar. Se ela entender que não é importante para ela mudar, ela não vai mudar. E você não precisa querer que ela mude, você só precisa ter a consciência de que a tua comunicação te permitiu que você desse para ela a possibilidade de ela refletir sobre aquela mudança. Porque às vezes aquele comportamento, ela não percebe, mas ela incomoda mais pessoas e não só você. Então se você gosta dessa pessoa, se você tem uma relação de amizade, afetiva, seja qual for com a pessoa, ela é importante para você na sua relação, você pode, através do feedback, ajudar essa pessoa. Muita gente, né, por uma questão de educação, às vezes acha que não deve, não vou me meter nisso, não vou falar isso para a pessoa. Eu te diria o seguinte, isso é omissão, né? Se você tem uma boa relação com a pessoa, por que não dizer para ela aquilo que você entende na sua visão de mundo que não é legal? E que pode ser que outras pessoas também não achem legal. Mas ela continua aquele comportamento porque ninguém tem coragem de dizer para ela, olha, isso aqui não é legal. Esse comportamento que você está tendo não é adequado. É que nem falando um pouco sobre a relação familiar naquilo que a gente chama de fofoquinha de família, né? Você sabe como é que você acaba com a fofoca de família? Você não ouve a fofoca. Quando a pessoa vem te contar alguma coisa, você diz, olha, eu prefiro não ouvir. Porque isso é uma forma de você dar o exemplo para as pessoas de que fazer esse tipo de leva a coisa para frente não é também algo legal nas relações familiares ou em qualquer relação. Então eu te diria o seguinte, na tua relação familiar, seja o mais transparente possível com as pessoas. E quando você der um feedback para alguém, que você for falar uma opinião para alguém, você peça licença para falar. Até porque você tem liberdade com a pessoa, ela é teu parente, mas de repente ela não quer ouvir. Agora, se você pedir licença e ela concordar, quando ela tiver uma reação negativa sobre aquilo que você falou, ou seja, ela se torna reativa, você diz, desculpe, mas eu pedi licença, você concordou. Mas tudo bem, o que eu estou te falando não é verdade, é só a minha visão. Não significa que eu tenha razão. Você analisa o que eu falei e faz com a informação aquilo que você achar melhor. Essa é a forma de você se comunicar assertivamente, de você melhorar as suas relações, sejam elas familiares, sejam elas pessoais, profissionais. Ok? Bom, pessoal, já falei algumas coisas para vocês aí sobre relação com filho, relação com família, e eu queria falar um pouco de relação pessoal. E quando eu falo de relação pessoal, em qualquer contexto da nossa vida, você está tendo relação com as pessoas, né? A não ser que você mora no meio do mato, é um ermitão, não veja pessoas. Mas se você morar em qualquer nível de sociedade e civilização, você está se relacionando com as pessoas. Então, toda relação pessoal, ela tem conflitos. Ela tem visões distorcidas sobre as coisas. Como é que eu melhoro a minha relação pessoal? Eu melhoro a minha relação pessoal, primeiro, sendo transparente com as pessoas. Segundo, eu sempre olho para as pessoas com o objetivo de procurar que elas melhorem. O que eu posso ver de melhor nas pessoas? O que eu posso extrair de melhor daquela pessoa? E quando eu começo a pensar o que eu posso extrair de melhor de uma pessoa, eu só tenho uma ferramenta para me ajudar a extrair isso. É feedback. É chamar a pessoa, dizer, olha,
Você quer melhorar a tua relação aqui na empresa, por exemplo? Quero, eu vou te ajudar. Toda vez que você tiver um comportamento que eu sentir que está fora do caminho que vai te levar ao sucesso, eu vou te avisar. Eu vou te dar novas possibilidades. E se a pessoa faz essa parceria com você, você consegue ajudar essa pessoa a crescer. Por quê? Porque nós só crescemos através da relação com o outro. Não há outra forma de você crescer profissionalmente, intelectualmente, socialmente, se você não tiver a relação com o outro. O outro que eu digo, o ambiente em si, nos constrói como pessoas. E quando eu me construo melhor quanto pessoa, eu me torno melhor em qualquer contexto da minha vida, como pai, como amigo, como irmão, como empresário, como líder. Por quê? Porque eu me torno uma pessoa melhor, ajudo as pessoas a melhorar e ajudo a construir melhor o ambiente em que eu vivo. E o feedback é uma ferramenta para isso. Por quê? Quando eu pego uma pessoa, por exemplo, eu estou fazendo uma mentoria numa empresa com uma pessoa, essa pessoa tem comportamentos que para ela são adequados e positivos, mas para o contexto e para o ambiente não são. Entendeu? Esse dia eu estava falando estava numa empresa dando uma consultoria e o CEO lá, o executivo, estava na sala dele conversando e alguém liga para ele e fala disso, daquilo, que na hora eu não entendi, e ele aos berros falou, não, manda o cara para casa, não sei o quê. Ele desligou o telefone e a gente continuou conversando. Daqui a pouco alguém liga para ele de novo e diz, olha, o cara foi no advogado dele e disse que não pode fazer isso. Não, porque quem manda aqui sou eu, não sei o quê, e bateu o telefone novamente. Aí eu perguntei para ele, o que está acontecendo? Ele falou, não, tem um colaborador nosso aí que eu mandar ele para casa, porque ele tem muita hora, banco de horas para compensar. E eu hoje não tenho o que ele fazer, eu mandar ele para casa e ele não quer ir. Aí eu falei, você acha que você está certo? Você acha que o teu colaborador levantou de manhã, pegou um ônibus, veio trabalhar e no meio do dia tu manda ele embora para ele cumprir banco de horas? Não estou nem perguntando se isso é legal, porque aí ele alegou que o dissídio permitia. Eu falei, não quero nem saber se isso é legal, quero saber se isso é ético, né? Se isso é um legal compreensivo, né? Não um legal de legislação. Aí eu fiz uma correção nele mesmo, apesar dele ser meu cliente, né? De eu ser um contratado dele, eu falei, você está errado. Banco de horas, você avisa o teu colaborador com antecedência para ele programar uma viagem, vai visitar uma tia em São Paulo, vai tirar um dia de folga. Agora, tu não pode esperar que o cara, no meio do dia, alguém mande ele para casa cumprir banco de horas. Ele baixou a bola, reconheceu e pegou o telefone e ligou para o chefe da pessoa lá, para o líder, para o encarregado, não sei quem era, e falou, não, deixa ele aí, programa para a semana que vem, dá sexta-feira ou segunda-feira de folga para ele. Quer dizer, um comportamento que para ele estava certo. E como é que o ambiente vê esse comportamento dele? O ambiente corporativo, por exemplo. Como é que essa fofoca corre dentro da empresa, dizendo, o cara é um ignorante, manda você qualquer hora para cumprir banco de horas para casa. Como é que as pessoas veem isso? Então, se eu não tenho uma comunicação assertiva e a habilidade de intervir e falar isso para ele refletir sobre esse comportamento, ele continua tendo esse comportamento e ele não melhora. E se ele não melhora, o ambiente onde ele vive, aquela empresa que ele administra, também não melhora. Aí eu pergunto para o cara, você é o chefe do diálogo ou é o chefe do chicote? Porque tem esse problema, né? O cara usa muito, às vezes, a liderança à base do chicote. Só que o líder que usa chicote, você sabe o que acontece com ele? Ele é refém do chicote. Por quê? Porque quando ele vira as costas e para de dar chicotada, ninguém trabalha. Porque ele não conquista a colaboração das pessoas por espontaneidade, porque ele é um bom gestor, porque ele dá feedback, porque ele traz as pessoas para o diálogo, ele oferece oportunidade de crescimento, de ensinamento.
Então se pergunte, como é que você faz no teu mundo corporativo? Não importa se você é dono da empresa, se você é só um encarregado, se você é o chefe, se você o que você é, né? Tem um ditado que diz o seguinte, não importa se você é um office boy, o que importa é se você é um office boy com alma. Ser um office boy com alma significa gostar daquilo que você faz, procurar fazer do melhor jeito possível e procurar atender as pessoas que estão à sua volta dentro da missão que você cumpre dentro daquela empresa, ou daquele negócio, ou daquela instituição. Então, pessoal, voltando aqui, vamos lá, vamos trocar ideia sobre situações da vida prática onde o feedback te ajuda ou te prejudica, né? Eu te diria o seguinte, o feedback que prejudica você, eu queria falar um pouco sobre isso, é aquele que você sabe aquele cara que fala o que você quer ouvir? Isso é o que eu mais vejo no mundo corporativo, nas amizades, no vizinho do lado. O cara fala o que você quer ouvir. Por quê? Porque todo mundo sabe que você é um cara reativo, todo mundo sabe que você é um cara reativo, você não gosta de ouvir críticas, e as pessoas confundem feedback com crítica, e eu concordo com você. Feedback não pode ser dado com intenção de crítica. Feedback tem que ser dado com a intenção de que você ajude a pessoa a melhorar. Por isso que eu te diria, quando você não tem liberdade suficiente para dar feedback para uma pessoa, peça licença. Você permite que eu dê um feedback para você? Ah, não quero saber. Beleza. Porque sabe o que acontece com o feedback? O feedback é só uma informação que você dá para o cara e usa se ele quiser. E às vezes ele não quer nem ouvir. Então, por que você vai ficar insistindo? As pessoas têm o seu momento de melhorar. Você vai ficar insistindo com uma pessoa que não quer melhorar nesse momento. Ela acha que não precisa de nada, né? Ela sabe tudo, já aprendeu tudo, conhece tudo da vida dela e daquilo que ela faz, então ela não precisa de nada, não precisa de ninguém, não precisa de informação. Tudo bem. Então, o feedback que mais se prejudica é aquele que você dá querendo falar o que a pessoa quer ouvir. Não faça isso. Ou você é sincero e verdadeiro, ou você enxerga o mínimo que tem de melhor numa pessoa e usa isso para levantar essa pessoa, ou você não faz nada, tá? E a mesma coisa com você, né? É muito legal ouvir feedback bom a nosso respeito, mas quando você para pensar ele é verdadeiro, porque também tem aquele monte de pessoa que recebe o feedback, acha que é verdade, passa a acreditar naquilo e ele não é verdade. Por isso tem um ditado sobre feedback que diz o seguinte, é preferível você ter um inimigo que um mau amigo. Porque o inimigo fala na tua cara aquilo que ele não gosta em você e você pode refletir e decidir se ele tem razão ou se ele não tem razão. O mau amigo, ele só fala que está tudo certo, dá tapinha nas tuas costas e tu está fazendo uma grande burrada. Mas ele não tem coragem ou não quer se indispor com você, então simplesmente ele fala que está tudo certo. Olha, entre você falar a verdade, entre você falar uma mentira, é melhor você não falar nada. Se você não tiver coragem de dar um feedback para a pessoa que seja dentro da realidade. Então é melhor você não falar nada, tá? Então no mundo corporativo eu vejo muito isso, né? Eu vejo muito feedback que é distorcido, que as pessoas não avaliam efetivamente como vão dar esse feedback. É isso que a gente chama de comunicação assertiva. Porque, por exemplo, para eu dar um feedback para uma pessoa, eu tenho que ter certeza de saber que eu sei o que aconteceu. Eu sei efetivamente o que aconteceu naquele dia, naquele momento e que dificultou a pessoa a resolver. Então eu peço para a pessoa um relatório. Esse relatório vem de forma inadequada. Não adianta dizer para ele, o relatório seu está ruim, faça de novo. Primeiro, o que está ruim? O que eu tenho que fazer de novo? É o relatório inteiro ou é parte dele? Então dizer para a pessoa que o relatório dele está ruim não é feedback. Feedback é dizer para ele, olha, o seu relatório está bom, o formato está legal, ó, elogiei, tá? Porque pode ser que o conteúdo esteja ruim, mas o relatório esteja bom, esteja bonito, bem formatado, português correto. Só que as informações importantes, que são essas e essas, estão faltando.
Eu preciso que você refaça esse relatório e me traga as informações. Aí o cara vai, gasta um dia, traz o relatório e o relatório ainda não está como eu preciso. Aí eu digo, pô, você não entendeu o que eu queria? Ó, presta atenção, hein? Quando você for dar um feedback para alguém, a responsabilidade de ser entendido por essa pessoa é sua, não é dela. A pessoa não tem a obrigação de te entender. Você tem a obrigação de se fazer entender pela pessoa. Aprenda isso na sua comunicação. As pessoas não têm a obrigação de te entender. Você tem a obrigação de fazer com que as pessoas te entendam. Aí eu chego para ele e diz, olha, essa informação aqui ainda não está do jeito que eu precisava. O que faltou para você achar a informação correta? Aí você pode encontrar dois tipos de pessoas. Uma pessoa que diz para você o que faltou e é verdade. Uma pessoa que diz para você o que faltou e nem sempre é verdade. Não estou dizendo que é mentira, mas nem sempre é verdade. Ela está dando uma disfarçada de por que não encontrou o conteúdo que você queria. Aí eu digo, como é que eu uso para melhorar essa pessoa? Eu digo, use o efeito bumerangue. Entenda o que ela precisa e entrega para ela. Se ela voltar com o mesmo problema, você entende o que ela precisa e entrega para ela novamente outra coisa que ela pedir. E aí você vai indo até o momento que ela se convence que ela está te enrolando. Então, o que falta para você achar esse conteúdo? Ah, o fulano lá, a Maria do outro departamento não me deu as informações no tempo que eu precisava. Aí eu digo para ele, você quer que eu fale com a Maria ou você fala com a Maria? Para resolver a questão. Ah, eu queria que você falasse, eu chamo a Maria, digo a Maria, ele precisa dessa informação. Dá para você dar para ele nesse prazo? Dá. Ó, ela vai te dar nesse prazo. Você faz agora o relatório correto? Faço. Ele vai, faz e traz para você. Ou seja, ele precisava de ferramenta. Você ajudou ele a conseguir a ferramenta. Podia ser que a ferramenta que ele precisasse não fosse a Maria. Ele ia voltar com o relatório ainda faltando informações. Eu ia ter que entender o processo. Ou seja, essa parte de comunicação, ela é responsabilidade sua, como gestor, como pai, como amigo, como... Não importa a sua comunidade, sua igreja. A responsabilidade é sempre sua. Por isso que a comunicação assertiva te ajuda, por isso que desenvolver as tuas habilidades de comunicação assertiva te ajudam nas tuas relações, seja pessoal, familiar, social, empresarial. Porque aí você sabe que a responsabilidade é sua. E você sabe qual é a forma mais fácil de você resolver um problema? É quando a solução dele está na sua mão. Porque a hora que você tem um problema e põe na mão do outro, você não sabe quando vai ser resolvido, você depende do outro. Agora, a hora que você tem um problema que é seu e traz para você, a responsabilidade para resolver ele é sua. Então, cabe a você fazer a ação. Então, se você entende que a comunicação ela é extremamente importante na nossa relação social, a hora que você melhora a tua habilidade sobre isso, você melhora o poder de resolver problemas na sua vida. Você se torna uma pessoa resolutiva. Pessoas resolutivas são pessoas que pegam, olham o problema, buscam a solução e aí tentam implementar a solução. Porque você sabe que nós somos treinados o tempo todo para ficar preso no erro. Acontecer um erro, sabe, todo mundo faz dentro de uma empresa, procura o culpado. Culpado é fácil de achar. Se eu chamar meu neto aqui, que tem 9 anos de idade, ele acha o culpado. Não adianta achar o culpado, tem que achar a solução. Depois você procura entender por que aquele erro aconteceu e aí você implementa mecanismos para evitar que ele aconteça de novo. Porque a hora que pega fogo, está no meio de um incêndio, tem que chamar o bombeiro, não adianta procurar quem botou fogo na empresa. Depois que o bombeiro apagar o fogo, vamos discutir o que aconteceu. Então, quando você trabalha com comunicação assertiva, você desenvolve essa habilidade, você começa a ter certeza que essa responsabilidade passa a ser sua, não é mais do outro. Porque a pior coisa para resolver um problema é tu jogar a culpa no outro. Você só fica culpando ele e o problema não se resolve. Entendeu?
Então, na nossa vida, isso acontece, é cotidiano, é cotidiano. A única coisa que você tem que também aprender quando você trabalha bastante sobre feedback é que a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ser crítico, tá? O cara que usa feedback, ele não é crítico. Toda vez que ele faz uma observação para a pessoa, é com um único objetivo, único, de transformar aquele ser humano numa pessoa melhor. Ajudar aquela pessoa a melhorar o seu comportamento individual. Porque a hora que ele melhora individualmente, ele melhora o coletivo. A hora que ele melhora o coletivo, ele melhorou a relação com você e com todas as pessoas em volta dele. Então esquece feedback crítico. Feedback crítico não existe. O que existe é observação crítica sobre um comportamento. O que é observação crítica? O que eu posso orientar essa pessoa a melhorar seu comportamento? Esse aqui é o objetivo de quem trabalha com comunicação assertiva. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Vamos marcar um próximo encontro, mas se inscreva aí no nosso canal, curta o vídeo, aperte o sininho e conto com vocês. Até a próxima. Um abraço.